Boa noite, pessoal. Eu vou estar trazendo a meditação de hoje à noite. Mas antes de começar, vamos orar. Espírito Santo, o Senhor sabe que eu não tenho uma boa retórica e que eu não sou muito eloquente com minhas palavras. Na verdade, muitas vezes eu me engasgo e muitas vezes eu tento falar algo e embrola tudo. Eu tenho um pouco de língua presa, igual o personagem que eu vou falar hoje, mas que mesmo através das minhas limitações, mesmo através das minhas falhas, dos meus pecados, da minha, Senhor Deus, da minha insignificância, mesmo do meu imérito de fazer isso, que o Senhor possa, através de mim, falar as tuas palavras e agir no coração das pessoas que vão estar ouvindo essa meditação. Que o Espírito Santo possa tocar no coração de cada um e que o Senhor possa falar aquilo que o Senhor planejou para falar. Que eu não seja uma pedra de tropeço, mas sim um caminho de bênçãos do Senhor. Por favor, haja poderosamente no coração dessas meninas, desses meninos e no meu. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, o personagem que eu vou falar hoje à noite, eu já dei uma dica, ele tinha um pouco de língua presa como eu. E vou dar mais uma dica. Ele é a pessoa mais mansa da Terra. E quando eu escolhi ele, eu tinha 2 pontos para abordar, mas Deus me mostrou 2 pontos diferentes para abordar. E o personagem é Moisés. Moisés é um personagem que eu particularmente amo muito. Talvez ele seja o primeiro personagem da Bíblia humano, tirando Deus, Jesus, Papai do Céu, que eu conheci. E eu lembro de assistir muitos desenhos dele, o Moisés, o Príncipe do Egito, da DreamWorks, um baita de um filme, ganhou um monte de Oscar. A música especial foi para aquela moça que fez até o filme O Guarda-Costa. É um filme muito bom, foi uma grande produção, é um filme muito bonito, muito espiritual, recomendo a todos que assistam. E era o meu filme preferido quando criança. E eu lembro que tinha um canal de televisão chamado Jetix. E nesse canal, um sábado ia passar o filme e eu fiquei todo empolgado porque ia passar esse filme no dia de sábado. E eu lembro de assistir esse filme e eu passar a tarde de sábado assistindo ele. E eu lembro que toda sexta-feira de manhã tinha um filme de Moisés, sexta-feira à tarde, perdão, tinha um filme de Moisés, sábado à tarde tinha o DVD também. E marcou sempre a minha vida. E quando a gente fala de Moisés e de chamado, a gente espera que vai abordar 2 assuntos. Primeiramente, a mansidão dele, porque realmente, homem mais manso do que Moisés nunca teve, nunca haverá nessa terra. E eu pensei em pregar sobre isso, mas o Espírito Santo me levou para outro caminho. E eu pensei também em falar outro assunto também marcante sobre Moisés, é a sua recusa de pregar, suas desculpas, de falar, não, senhor, eu tenho língua presa e tudo mais. Mas o Espírito Santo também me apontou outros 2 assuntos que ele gostaria de falar. Então, no assunto de hoje à noite, no sermão de hoje à noite, a gente vai abordar 2 pontos do chamado de Moisés que a gente muitas vezes esquece. Mas, bem, vamos dar uma recapitulada sobre a história de Moisés. Quando a gente fala sobre chamado de Moisés, a primeira coisa que a gente imagina é que o chamado dele foi na sarça ardente. Foi quando o Senhor apareceu para ele na sarça ardente que ele recebeu o seu chamado. Todo mundo conhece essa história, tira a sandália dos teus pés, que o lugar que você está é santo, e eu vou te enviar para Faraó, eu ouvi o clamor do meu povo. Acho que isso é uma história que todos nós conhecemos, mas a gente esquece que, na verdade, o chamado de Moisés foi muito tempo antes disso. Se a gente for abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11, na Galeria dos Heróis da Fé, a gente vai ter um trechozinho dedicado a Moisés. A partir do versículo 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei.
Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou-se a ser chamado de filho da filha do faraó. Escolheu antes ser maltratado como o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Vamos parar por aqui. Na verdade, vamos ler mais um versículo, versículo 26. Tendo maior riqueza a virtude de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O que esses textos de Hebreus 11 nos dizem? Nos dão a entender que Moisés ele entendia que ele era hebreu. E se a gente voltar um pouco na história de Moisés, lá no livro de Êxodo, a gente vai se lembrar que Moisés ele foi criado por sua mãe. Sua mãe biológica foi a ama de leite dele, que durante muito tempo ela recebeu um salário para cuidar de Moisés. Então, se pararmos para pensar, Moisés provavelmente tinha o conhecimento de todo o milagre em volta do seu nascimento, de sua sobrevivência, a história dele no Rio Nilo, de como Deus guiou ele até a providência dele e como Deus tinha escolhido uma pessoa para libertar o povo e o tempo pelas profecias já estava se cumprindo. Então Moisés ele tinha conhecimento de tudo isso. Então Moisés já tinha conhecimento do chamado dele. Moisés já sabia quem ele era e qual era a missão dele. Tanto que a gente lê que ele, sendo homem adulto, recusou a honra de ser filho da filha do faraó para seguir a Cristo, para cumprir a missão de Cristo. Porém, acontecem os percalços, que eu vou abordar um pouco mais para frente, e Moisés é obrigado a fugir para Mídia. E em Mídia, Moisés ele fica 40 anos. Se a gente for ler em Atos, capítulo 7, versículo 30, decorrido 40 anos, apareceu no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça ardente. Ou seja, 40 anos depois, com 80 anos, o Senhor reaparece a Moisés com agora já 80 anos. E o que eu quero chamar a atenção para vocês é que se decorreram 40 anos do chamado de Moisés. Moisés ele foi chamado quando ele já estava adulto lá no palácio de Faraó. Acontecem os imprevistos e 40 anos depois Moisés recebe o mesmo chamado. Que lição a gente pode tirar disso? O nosso chamado não se apaga. Eu não sei, às vezes eu estou falando aqui com alguém que alguma vez recebeu um chamado e por medo, por covardia, por insegurança, por pecado, por incompetência, não cumpriu com esse chamado e acha que Deus esqueceu dele, que Deus não vai usar mais ele na sua obra, acha que é indigno de trabalhar na sua obra, mas na verdade não. O seu chamado, ele continua lá, exatamente no mesmo lugar. A partir do momento que você foi chamado, você tem essa missão. E Deus ele não vai te retirar dessa missão. Às vezes demora para ser cumprido o chamado de Deus, às vezes demora. Nós temos muitos exemplos na Bíblia, como Davi recebeu seu chamado lá quando era molecote para ser rei. Se passaram uns 30 anos até ele finalmente ser coroado rei. Ele teve que servir ao lado de Saul, teve a oportunidade de matar Saul e não matou. Ele teve que fugir dos filisteus. Quando finalmente foi coroado rei só de Judá, teve que lutar uma guerra civil de 7 anos. E tudo isso até finalmente o seu chamado ser cumprido de ser rei. Deus tem um chamado a cada um. Nicodemos, ele recebeu seu chamado de Jesus no início do ministério de Jesus, a gente lê em João 3. E ele acreditou em Jesus, mas ele teve medo. Afinal, ele era um fariseu, um mestre da lei. Mas 3 anos depois, ele finalmente assume o seu chamado e vai ao socorro de Cristo quando ele já estava crucificado na cruz.
Ele fez por Jesus aquilo que nenhum dos seus discípulos teria condição. Os discípulos, eles eram homens pobres, eles eram homens sem cultura, eles eram homens sem ligações políticas e sociais, eles não teriam como pegar o corpo de Cristo. Jesus teria que ser jogado em uma cova qualquer, mas Nicodemos não. Nicodemos aceitou seu chamado, era um homem rico e decidiu, no momento onde até 11 de seus discípulos fugiram dele e só João ficou, nesse momento, Nicodemos aceitou seu chamado e tirou o corpo de Cristo daquela cruz. Nós, quando recebemos um chamado, muitas vezes falhamos nisso. Muitas vezes não tomamos a atitude no momento. Mas o que eu quero que vocês entendam, o que o Espírito Santo quer que vocês entendam, é que uma vez que vocês receberam um chamado, ele está aí para vocês. Pode se passar 10, 20, 30, 40 anos, mas o chamado, ele está à sua disposição. A partir do momento que você se entregar de coração a Jesus, Jesus, ele vai falar uma coisa: vem, tome a sua cruz e me siga. Tome seu chamado e me siga. Você foi chamado para isso? Você desperdiçou tempo? Tudo bem, vamos embora. Vamos continuar daqui. Ah, eu podia ter feito muita coisa antes? Podia. Mas o passado a gente não pode mudar. O que importa é o presente e o futuro. Cristo, ele não exige nada do passado da pessoa. Ele exige tudo do presente da pessoa. Que possamos nos lembrar disso. Que nós temos um chamado, esse chamado é para a vida toda. Filipenses 1, versículo 6. E estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, a partir do momento que eu tenho um chamado, mesmo que eu tenha deixado ele de canto, enterrado, escondido, passado vergonha, tenha tentado deixar de lado ele, a partir do momento que eu tenho esse chamado, a partir do momento que eu me entregar a Cristo, eu posso recomeçar ele. Eu posso cumprir com o chamado que eu tenho. E o segundo ponto que a história de Moisés nos ensina é algo muito interessante. É algo que muitas vezes nós esquecemos e nós temos medo. Não importa os erros que cometemos, o nosso chamado não perde seu valor por isso. O que eu quero dizer com isso? Moisés, ele foge do Egito porque ele matou um oficial egípcio, porque ele matou alguém. E eu te faço uma pergunta, Emanuel. Eu que faço uma pergunta para vocês, pessoal. Estava no plano de Jesus Moisés matar aquele egípcio? É claro que não. É claro que não estava no plano de Deus. É claro que o plano original de Deus era que Moisés não matasse aquele egípcio. O que Deus queria fazer? Eu não posso dizer porque eu não sou profeta e eu não conheço os planos do Altíssimo, mas é claro que ele não queria que Moisés matasse aquele egípcio, porque Deus não é homicida e Moisés foi homicida. E o que eu quero chamar a atenção de vocês com isso é que não importa seu erro, não importa seu pecado, o seu chamado continua ali. E isso é uma estratégia que muitas vezes Satanás ele usa. Ele usou isso com Moisés. Moisés, você matou, agora você tem que fugir, vai se esconder em Mídian, Deus não vai mais te usar, você estragou tudo, você não tem mais propósito para Deus, suas mãos estão manchadas de sangue. Ah, se você não tivesse vindo até aqui, desperdiçou tudo, quebrou os sonhos de Deus. Não é isso que muitas vezes nós ouvimos quando pecamos? Mas a vida de Moisés é uma clara mostra de que quando eu tenho um chamado, quando Deus me faz um chamado, não importa os meus pecados, não importa o que aconteceu. O que importa é eu continuar. Em 2 vezes, a Bíblia relata que Satanás tentou destruir o chamado de Moisés. Nesse momento com o egípcio. E no segundo momento, quando Deus fala, Moisés, fale para a pedra e a pedra vai sair água. E Moisés, cansado, dá uma cajadada na pedra e a pedra sai água. E Satanás fez Moisés fazer aquilo porque foi um ato de desobediência, e por causa desse ato de desobediência, Moisés não iria poder entrar na terra prometida.
Mas Deus, ele é maravilhoso, e quando ele tem um propósito pra gente, o inimigo não consegue destruir. Após a morte de Moisés, Satanás tentou argumentar que o corpo de Moisés era dele porque ele era pecador. Mas o que a Bíblia nos diz no livro de Judas? Que Miguel, lutando pelo corpo de Moisés, disse a Satanás que o Senhor te repreenda. E nós vemos lá na frente, no livro de Mateus e no livro de Marcos, no Monte da Transfiguração, Moisés aparecendo a Jesus. Moisés foi ressuscitado e está no céu. Moisés, ele foi ressuscitado e está no céu hoje, porque o propósito de Deus, o inimigo não pode destruir. Não importa o pecado que você tenha cometido e acha que estragou tudo, e acha que já era. Deus, ele não pode mais me usar, eu sou uma ferramenta indigna, e não é isso. Não importa o lugar onde você esteja, você tem um chamado. Deus vai te usar. Deus vai te restaurar. Deus pode te restaurar. Deus pode te fazer uma ferramenta incrível e linda. Deus pode fazer tudo como se nada tivesse acontecido. Muitas vezes nós nos prendemos às consequências de que eu pequei e eu vou ter esses defeitos. Deus não olha para isso. Deus olha para aquilo que você pode fazer. E Ele enxerga em você uma ferramenta linda. Ele enxerga em você mais do que isso, uma ferramenta. Ele não te enxerga como um objeto. Ele te enxerga como seu filho. E Ele tem um propósito para você. Ele te chamou para cumprir uma boa obra. E o que a gente aprende com Moisés é isso. Não importa o erro que a gente tenha cometido, Deus, ele vai cumprir o nosso propósito. Deus, ele pode me usar para o meu chamado. Que possamos nos arrepender e entregar em suas mãos. Vou orar. Querido Jesus, bondoso Deus e amado Pai, que o Senhor esteja com cada um de nós, pecadores miseráveis. Que possamos nos lembrar do chamado que o Senhor já nos fez. E não importa se passaram 10, 20, 30, 80 anos, cumprir esse chamado. E não importa os erros que cometemos, nos lembrar que o seu chamado continua lá, que possamos cumprir a sua boa e poderosa vontade. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém.